Que luxo ter vocês mais um sábado aqui com a gente no Aliadas, e é exatamente este o nosso tema de hoje. Luxo. O que é luxo afinal? É para todos? Não é? E eu estou aqui com dois experts, Marcelo Tovo, que é editor da revista One and Only, né, com foco no mercado de luxo, e o Marcelo Zingali, que é um Luxury Manager, e ele vai explicar para vocês o que é isso, afinal de contas. Marcelo Tovo, o que é luxo afinal? Ali, eu adoro que façam essa pergunta, ainda mais vindo de ti, porque a gente está envolvido com o mercado de luxo faz muito tempo. Um dos braços da plataforma e da revista One and Only é estudar o mercado de luxo, tentar desmistificar o que se conhece como luxo, né, que é uma palavra que ficou meio endemonizada no Brasil. Existe o luxo clássico, o luxo da ostentação, o novo luxo. E o luxo que a gente mais gosta de tratar é o luxo das experiências. É aquilo que de alguma forma te toca emocionalmente e de alguma forma te transforma. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Quando a gente recebe um tipo de informação, uma carga, isso te emociona, como agora eu vou fazer contigo. Tu queres ser colunista da revista One? Isso é um convite! Então, não sei se tu vai chorar ou não, mas a gente vinha se namorando, então eu vou fazer aqui, isso não foi jogada ensaiada. Isso é luxo, é fazer um convite ao vivo, te surpreender. Deixar a pessoa, nossa, eu fiquei assim, eu fiquei Isso até, é luxo. esperei um pouquinho pra ver se ele tá falando. Isso é luxo. A gente tem orgulho de ter um time de colunistas maravilhosos, às vezes a gente gira com esses colunistas, que nem todos podem participar das edições, mas como tu encarna muito bem o espírito One and Only, né? Primeiro e único, né? Alguém que faz a diferença no seu mercado. Então a Ali já foi nossa embaixadora no fórum Luxo de Gramado, que o Marcelo participou. Então a gente costuma definir o luxo como isso, alguma coisa que nos toque e realmente que nos faça essa transformação. Aí perguntar, mas o luxo não está associado somente à riqueza? Sim, o luxo também está associado ao poder econômico, a algo inacessível, alguma coisa que se deseje muito, mas nem todos têm acesso. Isso também é válido, mas a gente pode democratizar o luxo de muitas maneiras. Isso eu posso falar de mais calma depois sobre outros assuntos. Pois é, isso é muito interessante. Bom, em primeiro lugar, eu digo sim ao pedido. Muito obrigada, fico muito... É um luxo, é uma honra. E aí, a gente falando assim nessa questão de experiências, né? Eu acho que o luxo, por muito tempo, por ele ser algo raro, acabou se associando a dinheiro e a ostentação. Hoje a gente vê muito o luxo no tempo que se tem, na atenção que se dispensa. O Marcelo Zingali é um especialista na área, conhecidíssimo, porque inclusive há anos já tem o espaço Luxury, né? Na Festures, onde ele reúne marcas, pessoas, todo mundo quer ver o que está rolando de luxo nesse mercado. Como é que da tua experiência, Marcelo, tu vê o luxo hoje? O que é o consumo de luxo? Em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês, com meu colega aqui, Marcelo, que também Xará, e lidamos com a mesma coisa, né? E estar aqui contigo também é um prazer enorme. Dizer que os Marcelos vão dominar o mundo. Acredito nisso. Ai, pronto. E vamos começar pelo Aliadas, né? Olha que sorte a minha. Aliadas vai ser a precursora disso. Gostei. Achei um luxo. Mas o luxo, para mim, Ali, é bem-estar. Luxo é tu estar no lugar que tu quer, com comodidade, com conforto e sendo bem tratado. Atendimento é luxo. O luxo, antigamente, ele era tido, como o Marcelo falou, como ostentação. Riquezas, ostentação, brilhantes, ouro. Hoje em dia não é mais isso. É um luxo diferente, é um luxo contemporâneo. Tu pode estar fazendo um passeio com a tua família e esse passeio ser um passeio de luxo. Então não é mais ostentação, é bem-estar. Isso é muito bacana, porque certamente muitas pessoas às vezes pensam, mas eu não vou nunca conseguir isso ou aquilo, quando na verdade eu muitas vezes me perguntar o que é luxo, claro que imediatamente nos vem grifes, ouro, viagens e tal, mas lá no fundo, luxo, eu estava até pensando esses dias, né, qual é a paisagem pelo mundo que definiria um local onde eu quero estar? E eu juro que eu só conseguia imaginar estar em casa com meus filhos. Luxo. E eu amo viajar, tá?
Então, o luxo hoje, ele é muito isso. É a experiência, é o acolhimento, é o ser único. Dá para dizer que é... E bem-estar, exatamente. Bem-estar se tornou uma palavra muito desejada, né? Assim, continuando a responder sobre o que é luxo é uma resposta muito abrangente, né? O luxo se divide em camadas hoje. Então, existe o mercado da ostentação, ele continua muito vivo, principalmente no mercado chinês, no mercado asiático. Inclusive, só um parênteses, inclusive o mercado de luxo bombou na pandemia, porque os números são impressionantes. O mercado de luxo pós-pandemia, ele previa um crescimento de 3% a 5%, ele cresceu 22%. São 370 bilhões de dólares que movimentou a economia do mercado de luxo. Então, isso não pode ser sonegado, né? A expectativa para 2023 é que cresça um pouco menos devido à guerra, problemas macroeconômicos. Bom, mas eu tenho que pensar no Brasil, né, de alguma maneira, como fomentar esse mercado aqui. Então é importante a gente saber, quando a gente fala em luxo, novo luxo hoje, os pilares básicos, eles passam por... Eu tenho espaço na minha vida, eu tenho tempo para fazer o que eu quero, como é que eu lido com isso? Então, as coisas mais simples hoje, se tu tem autonomia sobre isso, tu está realmente começando a ingressar no mercado de luxo. E o consumo do luxo, ele começa de uma maneira antropológica. Quer dizer, se eu vou lá no supermercado e escolho uma pasta de dente um pouco mais cara, mas que me dá um prazer, me faz uma promessa que eu acredito, e essa promessa me realiza, eu estou consumindo luxo. Se eu escolho uma roupa assim assado, que traz para mim um benefício emocional melhor, né, que não somente eu estou ostentando, isso pode ser sim ou não, mas que para mim me transforma, eu estou consumindo luxo. Então, existem essas camadas no mercado de luxo. Obviamente, se a gente vai pensar em marcas como Gucci, Balenciaga, Hermès, elas fazem estudos, né, muito profundos de como realmente criar um desejo em que a pessoa entre na fila para conquistar um produto, tem uma margem de lucratividade enorme, mérito deles, que tem um time muito forte pensando nisso. Sabemos de grifes famosas aí que estão refazendo o seu processo industrial. Né? A moda sofreu muito com isso, né? A moda de massa, a fashion mass, a moda que era feita só para vamos produzir e vender, isso já recebeu uma crítica muito forte. A pandemia mostrou que tu não pode mais botar um tipo de tingimento numa calça jeans, uma determinada roupa que tu vai poluir a natureza. Então, assim, você tem que ter responsabilidade na tua produção, responsabilidade com quem tu trabalha, né? Dignidade, e isso quem vai ser sempre olhado em primeiro lugar é o mercado de luxo, né? São as marcas mais cobiçadas, são as marcas que são exemplos para tudo. E eu queria puxar para esse outro lado do luxo, que é o do conhecer locais diferentes, enfim, e como o turismo mudou, com foco em um luxo muitas vezes despretensioso. Sim, principalmente ali na própria pandemia, enquanto o turismo, em modo geral, estava estacionado, o turismo de luxo nunca parou. Então, principalmente no Brasil, o brasileiro começou a descobrir lugares luxuosos dentro do Brasil que eles não tinham acesso ainda. E isso foi um boom muito grande, porque tínhamos lugares aqui tão próximos da gente que não eram visitados pelos gaúchos ou pelos catarinenses. E hoje esses lugares estão bombando, porque realmente nós temos muito luxo aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tu sabe bem disso, porque tu frequenta também os mesmos lugares que eu, então tu sabe que existe, principalmente na região das Hortênsias, de Gramado e Canela, existem hotéis e estruturas de luxos maravilhosas, que tu sai do Brasil e dificilmente tu acha alguma coisa que se compare com o luxo que a gente tem na região da Serra. Inclusive, mandar um beijo pro pessoal lá do Jangal das Araucárias, que sempre nos recebe com muito luxo, inclusive, luxo, né? E luxo é isso, é ser bem recebido, é saberem ter um nome, é ter aquele cheirinho, aquele detalhe. Dá para dizer que luxo mexe com os sentidos? Mexe, com certeza. Total. Tanto é que cada hotel hoje, pelo menos lá em Gramado, cada hotel tem um aroma próprio feito para o próprio hotel. Então, isso já identifica o hotel pelo aroma. Então, já começa por aí. Esse é o luxo. Tu já chegar e se sentir em casa, começando
pelo aroma. Isso é muito importante. Tudo volta, né? É interessante porque a gente vai falando e consegue começar a construir uma ideia mais clara, tudo acaba sendo único, one and only. Daí eu já penso na revista, é mostrar a individualidade de cada um, as características. E eu acho isso muito bacana, porque de certa forma a gente vive em um mundo onde o diversificado é enaltecido. Então tu também conhecer outras culturas é um luxo, tu ter o acesso a essas possibilidades, né? Vocês falaram, o Marcelo falou das riquezas turísticas, vou acrescentar riquezas culturais, tudo que é tipo de riqueza que o Rio Grande do Sul tem, muitas conhecidas e muitas que ainda não são conhecidas e muitas que podem ser produzidas. O fórum que nós trouxemos em 2018, a primeira edição, o Fórum Sul-Americano do Negócio de Luxo, batizado de One Luxo. Em 2019 fizemos em Gramado, na Expo Gramado, um fórum de 2 dias, 10 dias de feira de arte na Vila Berti, One Art. É importante dizer assim, o fórum veio para justamente desmistificar o que se conhece no mercado de luxo e mostrar para o garrucho, para o brasileiro, que qualquer um pode produzir luxo. Essas empresas, essas marcas multimilionárias que a gente conhece hoje, todas elas nasceram de um trabalho muito bem feito. Ninguém nasceu porque papai e mamãe eram milionários. Não é porque o papai bancou o dinheiro e eu estou com uma marca de luxo amanhã fazendo sucesso. Isso não existe, isso é fantasia. O que tem um trabalho muito bem feito é a repetição de um processo muito bem feito, do início, e que na ponta parece perfeito, como diz o meu mestre Paulo Chieri. Então, se a gente trabalhar da mesma forma, buscando essas técnicas, esses modelos de gestão, para aplicar aqui nos negócios do Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo, o Rio Grande do Sul é um celeiro de muita gente de talento empreendedor, né? Então, no primeiro e segundo fórum ficou claro que isso caiu com uma luva, né, para quem realmente tinha dúvidas no seu potencial para empreender nesse mercado. Então é a maneira como se faz, né, a maneira como se produz, a maneira como se apresenta, isso serve para qualquer mercado, desde no turismo. E dá para fazer luxo em grande escala? Pode, claro, pode fazer em grande escala, só que tu pode fazer em grande escala, né? Tu tem processos, por exemplo, de entrada de mercado no mercado de luxo, né? Tu tem Marmani Exchange, tu tem Giorgio Armani, que são o mesmo grupo, mas uma é porta de entrada. Uma tu massifica, a outra tu trabalha com exclusividade, com inacessibilidade, dependendo. Tudo um exemplo de uma marca, isso serve para muitas marcas. Então depende de qual é a técnica que tu quer fazer, que tipo, vai trabalhar com linhas, sublinhas, vai trabalhar com o mesmo nome ou não, né? Mas o processo, do início ao fim, ele tem que se conversar. E esse consumidor do luxo realmente é um consumidor apaixonado, né? Ele jamais vai ter um arrependimento, porque existe aquele fator, né, de eu venci, eu conquistei algo inacessível, inatingível, porque eu sou um vitorioso naquilo que eu faço. Então, se isso vale para o consumidor, vale também para o empreendedor. Então, a gente tem que ter consciência que pode-se fazer melhor, pode-se fazer mais bem feito, e se a gente tem isso como uma baliza, a gente está melhorando o mercado onde a gente vive. Então, assim, a importância de se conhecer o mercado de luxo é que a gente pode transformar o lugar que a gente mora, o lugar onde a gente trabalha, para melhor. Isso eu acho o mais importante as pessoas terem consciência. Porque se eu banalizo, se eu acho que tá bom assim, não, tá bom assim, tá bom assado, se eu acho que a gente tá pagando as contas, tá bom. Não é essa a questão. A questão é que a gente tem que buscar sempre o melhor. Buscar o mais alto padrão dentro das suas possibilidades. Sempre. Usar todas as ferramentas possíveis. Ferramenta humana, ferramenta tecnológica, a ferramenta tudo que cultural. A gente tem, né, de natureza. Por exemplo, aqui a gente tem os cânions aqui, que agora tá o boom. Tu já foi aos cânions? Maravilhoso, é um lugar encantador. Nem parece que a gente está no Brasil. É incrível. Não deve nada para os cânions americanos. Uma hotelaria de primeira linha, os cânions maravilhosos, agora concedidos. Mas então... aí, né, Marcelo, tem muito de valorizar a si próprio, de certa forma, olhando daí para Brasil, no nosso caso para Rio Grande do Sul, essa valorização do que cada um de nós tem dentro de si. A gente aqui está falando de turismo, mas isso pode reverberar para as mais diversas áreas. Com certeza. Marcelo, eu comecei fazendo uma pergunta para o outro, Marcelo, ai que confusão. E agora eu faço para ti para finalizar. Para o Marcelo Zingali, não o Tovo que já me respondeu. O que é luxo? Luxo, para mim, é bem-estar. Luxo é tu estar num lugar, tendo todo o atendimento necessário. Só vou te dizer assim, por exemplo, tu estás em cima do Morro Santa Teresa, no Rio de Janeiro, tá? Com uma vista maravilhosa,
numa casa simples, mas com bom ar-condicionado, um telefone celular e uma TV a cabo. Isso é luxo, porque tu tem todo o conforto com uma vista maravilhosa, mesmo estando lá em cima, tu está no meio do luxo. Então não é mais aquela ostentação. Eu tive a sorte de estar nesse meio de luxo, frequento muita coisa de luxo, tu sabe disso, e eu tenho visto que o luxo está se diversificando de várias maneiras. Tu ter um amenity num hotel exclusivo daquele hotel, em que tem aquele aroma, isso é luxo. Tu ter um etiqueting, por exemplo, como lá no Jangal das Araucárias, um restaurante totalmente natural, com outra pegada, que aí também tem é muito luxo. a ver com saúde, com cuidar de si tem a ver próprio. com saúde. Por exemplo, em Gramado, não sei se tu chegou a ver, abriu um restaurante francês agora que se chama Catherine. O restaurante é chiquérrimo. Eu te juro que eu já fui em restaurantes na França e não deixou nenhum dos restaurantes que eu fui na França a desejar, porque é muito bom em todos os sentidos. Então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e aqui do lado em Santa Catarina produtos de luxo excelentes e que nós temos que valorizar, porque nós estamos aqui pertinho, dá para passar final de semana. Do ladinho, né? E olha, mas eu vou dizer uma coisa. Luxo é muito bom, mas luxo mesmo é estar com quem a gente ama. E a gente ama vocês, eu amo vocês, então não sai daí, que a gente já volta. Olhem o assunto que a doutora Bia Beck traz hoje. Eu não tenho a mínima ideia do que se trata. O que é contrato de veste? É uma coisa de moda? Não. Esse é um tipo de contrato que ele é novo no Brasil. Ele é uma ferramenta bem útil e bem importante. Então imagine, Ali, que você quer trazer um sócio para sua empresa. Ou você quer trazer um funcionário para sua empresa, alguém que é muito capacitado, mas tu ainda está no início do teu negócio e tu não tem ainda condições financeiras de pagar salários competitivos. Então tu pode oferecer para esse funcionário um pedacinho da tua empresa. Só que ao invés de, no primeiro dia que o funcionário está começando na empresa, tu já entregar a participação societária para ele, tu pode fazer isso ao longo de um determinado período. Então, normalmente se estabelece um estágio probatório, que a gente chama de cliff. É um período de 1 ano que o funcionário ou o sócio vai ficar na empresa sem ter direito a comprar a participação. E depois ele entra no período de vesting, que ele vai vestindo o direito de comprar a participação societária. Normalmente esse prazo ele é de 4 anos, então imagine que você vai dar 4% de participação societária para esse funcionário ou até mesmo para um sócio. Ele, a cada ano, ele pode ir vestindo e ter o direito de comprar 1% de participação e ao final de 4 anos ele vai ser sócio de 4%. Isso tem várias vantagens, porque tu vai trazer alguém pagando eventualmente um valor mensal um pouco mais baixo, mas tu vai dar essa outra contrapartida, tu vai desenvolver o sentimento de dono, vai ter vestir a camiseta. Exatamente, vai ter um alinhamento de longo prazo, porque ele vai estar olhando não só imediatamente na sua remuneração, mas também se colocando na posição de sócio. Então, tem uma série de vantagens externas e internas para engajar as pessoas que estão vindo para o time. Então, o vesting nada mais é do que uma cláusula dentro de um contrato de opção de compra, porque esse funcionário ele vai ter a opção de comprar cotas da tua empresa, e o vesting estabelece que isso vai ser feito ao longo de um determinado período. De forma parcelada. De forma parcelada, porque assim tu consegue ir experimentando esse teu sócio, esse teu funcionário. Porque imagina se no primeiro dia tu já entrega a participação societária e daqui a pouco aquela pessoa que tu achavas que era super competente não é, ou ela tem um desalinhamento cultural muito grande contigo, aí ele já é o teu sócio. À medida que tu estabelece metas ou um período de tempo, tu vai se sentindo mais seguro para trazer essa pessoa para dentro da tua empresa. Tá, e o sócio que está oferecendo esse contrato de vesting, como é que se chama? É um contrato de opção de compra. De opção de compra. Com previsão de vesting. Tá, ele pode, ao final, optar por não vender? Não. Aí já era. Aí já era. O que ele pode fazer é, se ele entender que aquele funcionário, aquela pessoa não é adequada, ele vai finalizar aquela relação contratual e esse contrato de vesting, de opção de compra, ele só permanece se a pessoa ficar na empresa. Então, se ele entender que não faz mais sentido,
ele pode rescindir aquele contrato, as cotas que já foram compradas são vendidas, o dono volta a ter aquelas cotas por um preço fixado já no contrato. Então, ela é uma modalidade de reter talentos, atrair talentos, mas ela não gera um vínculo eterno também. A gente cria no contrato mecanismos que, caso aquela relação ela tenha se esgotado, de recompra das participações. Então, é um contrato, é uma forma de contratar bastante segura. Agora, é um sócio. híbrido entre um contrato de trabalho e um contrato societário, não é? Exatamente. O que prepondera em termos de responsabilidade? Esse contratado, ele depois pode acionar a Justiça do Trabalho? Sim, porque ele vai ter um contrato de trabalho com a sua remuneração mensal, ele vai ter todo aquele arcabouço previsto e regulado pela legislação trabalhista. Essa opção de compra é um plus. Ela traz ele para esse viés societário, mas ele continua com essas características de funcionário da empresa. Então, super interessante isso, porque sim. na verdade de fato, é um funcionário que ele talvez seja tão importante, tão relevante, exatamente. tão bom, que o sócio quer oportunizar mais, né, incentivá-lo. Que bacana! Adorei, aprendi algo novo. Vamos ver quando eu tiver minhas mega empresas, para quem que eu vou oferecer o meu contrato de vesting. E é um mecanismo bem interessante para as pessoas, enfim, como eu comentei, desenvolver esse sentimento de dono, pertencimento e crescimento da empresa. É uma ferramenta bem útil. É hora do golpe aqui no Aliadas. Mas não que a nossa Aline Depare seja golpista, pelo contrário, né? Totalmente. Ela que sempre nos traz as informações para se precaver desses golpes digitais, né, Aline, que são... É o grande crime dos nossos dias atuais, porque o mundo é digital. Agora, a gente está numa época bem tumultuada aí, de algariação, excitação de Copa do Mundo. O que tem a ver a Copa no Catar com o teu assunto de golpes na internet, Aline? Tudo a ver. A internet é sem fronteiras. O jogo, ele acontece em qualquer campo. Então não importa se efetivamente a Copa do Mundo está acontecendo lá no Catar, os jogos podem estar acontecendo aqui. Porque, como eu disse, a internet é completamente sem fronteiras. E aí, trazendo um exemplo bem prático que recentemente aconteceu, alguns colecionadores de figurinhas, Ali, e quem não gosta de figurinhas, não é? Fizeram um concurso. Digite sua frase e aí a sua frase vai ser a vencedora. Você poderia digitar blá, 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 e seria a vencedora. Mas para você receber a figurinha, Ali, você precisa, obviamente, digitar o quê? Os seus dados. E o que mais? O seu cartão de crédito. Porque você precisa pagar o quê? A frete para que essa figurinha, com aquela frase que possivelmente quem concorreu se esforçou pra caramba para fazer uma frase criativa acerca da Copa do Mundo no Catar, até porque, vejam, é um colecionador que está sorteando. Então o golpe, ele vem muito carregado do que nós, do outro lado, esperamos enquanto credibilidade. E aí, obviamente, a Ali, a Aline e muitas pessoas percebem essa credibilidade e vão lá e fazem o quê? Digitam o cartão de crédito, o seu endereço, o seu telefone. Então, cuidado, Copa do Mundo no Catar, mas aqui no Brasil, em qualquer país, os golpes estão acontecendo numa velocidade e numa quantidade gigantesca. É importante esse destaque com relação às figurinhas, porque o golpe está onde menos se espera. E meu Deus, eu jamais imaginaria que as pessoas iam ter essa criatividade de mexer com figurinha, que é uma coisa que criança gosta, adulto gosta, todo mundo gosta. E aí, por trás, eles conseguem te manipular até nas tuas paixões mesmo. Perfeito, esse é um excelente ponto, Ali. Vamos lá, criança. As crianças estão sendo bombardeadas o tempo todo de promoções, informações, convites, concursos. Venham, faça parte, mostre para o seu pai o quanto você consegue ganhar. E nesses eventos, como é o caso, Copa do Mundo, estamos nos aproximando do Natal, Black Friday, ou seja, o final do ano,
É o que a Black Friday, inclusive, Ali, é chamada do Natal dos golpistas. Nós temos que ter muito cuidado. Eu sempre trago isso porque a criança hoje na internet, especialmente as crianças, elas acabam ficando muito vulneráveis. Elas estão sempre sendo bombardeadas. Porque, mãe, meu coleguinha participou. Porque nós temos essa promoção do PS5 com 50% de desconto. Basta o seu filho enviar uma foto porque ele pode concorrer a ser o melhor, o mais bonito, enfim. Então, de novo, vamos preservar as informações, mais do que isso, vamos preservar a nossa família, as nossas crianças, porque os golpes, muitas vezes, na maioria das vezes, quem dá o input para ele acontecer, quem dá o enter, somos nós. Então aqui é o ponto de atenção, porque o que é muito fácil, Ali, 50% de desconto, 80% de desconto, basta o seu filho ir nos enviar uma foto, basta a sua filha. E aí a gente entra num campo ainda mais perigoso do que a perda financeira, que é a exposição dos nossos filhos, e sabe-se lá onde vão parar essas imagens. Tem notícias seríssimas o tempo todo sobre o uso indevido e criminoso de imagens de filhos. Então eu vou deixar aqui uma dica para quem nos acompanha. Isso, né, é para isso que esse programa está aqui. A Aline Depares traz essa informação. Mostrem essa parte do programa para o seu filho, converse com ele sobre isso. Comunicação é tudo, né, Aline? Então é muito importante que os pais estejam cientes dessas informações que a nossa Musa Tech nos traz para auxiliar também na dinâmica familiar. Com certeza. E todo cuidado na internet é pouco. Ali, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não tenho diploma de Harvard. Eu não tenho todos os zeros que eu imaginava na minha conta bancária. Como que tu me convidou para ser essa colunista dentre de todas as outras colunistas? Meu Deus, é sério, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Então, essa pergunta é a Dai que está fazendo para ela mesma, porque eu não tenho dúvida alguma de que estamos falando da síndrome da impostora. É verdade. Mas antes, deixa eu te contar uma história, Ali, e tu faz parte dessa história. 3 anos e meio atrás, a gente estava fazendo um evento. Tu estava me entrevistando numa palestra e eram assim 15 dias antes de eu me separar, de eu ter uma separação depois de 10 anos de relacionamento. E logo que eu fiz aquela palestra, eu estava bombando, sucesso, tudo isso em 2019. Eu me separei semanas depois e aí eu olhei para mim, e agora? Eu não sou. Que palestrante é essa que fala de relacionamento e está se separando? Eu totalmente me perdi. A minha autoconfiança é como se eu dependesse de um casamento de outra pessoa para validar meus 15 anos de expertise, minha formação de coach, minha formação no Tantra. Eu estava perdida. Eu estava exatamente com a síndrome da impostora. Eu não acreditava em mim. E o que é a síndrome da impostora? Eu acho importante a gente falar, porque quando a gente fala em impostor, a gente pensa assim que é sempre alguém fazendo mal pro outro, mas na verdade é fazendo mal para si mesmo. É geralmente assim, ó, falta quando tu tá numa posição que as pessoas já estão, quando tu tá numa posição melhor, que as pessoas já estão te admirando, quando tu tá sendo mais vista, quando tu tem mais estudo, muitas vezes tu começa assim, não, mas eu não sei o suficiente. Eu não sou, tu tem aquela comparação, e nós mulheres sentimos muito isso, porque desde criança teve o machismo, teve a avaliação das outras, assim, onde a menina mais comportada, onde a menina que não era sensual, mais quietinha, mais comportada, porque daí a gente vai trazendo essa síndrome da impostora para a sensualidade também, né? Impacta na sensualidade. Absurdamente. E isso foi um dos motivos de eu fazer a minha formação de coach de sexualidade e relacionamento, porque eu trabalhava muito com as mulheres, vendia produtos, vendia espartilho, e elas não tinham coragem de usar. Como se elas não fossem boas o suficiente para isso, Dai. Não, direto, Ali. Absurdo, assim, ó. Digamos assim, de 10 clientes,
8 clientes não usavam aquele produto. Elas tinham medo assim, ai, mas o que ele vai pensar? Aonde que eu aprendi isso? Sabe? Mas eu trouxe 3 dicas. Ah, lá vem! As dicas maravilhosas pra gente chutar, né? A gente já tá em época de Copa aí, chutar a síndrome da impostora para longe da gente. Que a primeira é que geralmente a síndrome da impostora, né? Na síndrome nós somos exterminadoras do presente. A gente está sempre vivendo no passado, se culpando. Ai, quando eu usei aquela lingerie sensual, ele me olhou com um julgamento diferente. Eu não estava no meu peso adequado. Então, a gente não está vivendo o presente, a gente vive a culpa do passado, ou muitas vezes a gente vive a ansiedade do futuro, que é quando eu emagrecer, né? Assim, eu vou estar mais magrinha, daí eu sou o suficiente para usar essa lingerie ou esse produto. Quando eu estiver mais confiante, né? A segunda dica, Ali, é você se colocar como uma terceira pessoa. Isso eu lembro da Gisele Bündchen, que ela muito falou sobre isso, que ela conversava com ela mesma. Então, quantas vezes a gente conversa com a gente e a gente diz assim, nossa, como eu tô acima do peso. Nossa, essas ruguinhas que estão aparecendo com a idade. Então, a gente pega o chicotinho e vai, né, se massacrando. E ao invés disso, a gente olhar no espelho, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu amo meu corpo, eu amo os meus seios como eles são, eu amo o meu corpo como ele é e agradecer, né? E a terceira dica é sobre o julgamento. E quando a gente fala em julgamento, o julgamento ele diz muito mais da outra pessoa que está falando para ti do que realmente acontece. Então lá quando eu pensava assim, gente, eu não tenho mais um casamento para falar de relacionamento. Não, peraí, eu é que precisava trabalhar isso em mim, passar o luto do meu casamento, que tinha acabado, e graças a Deus passou, tá tudo certo. E aí sim, eu ter essa noção, esse esclarecimento de que assim, eu tenho muito conteúdo, eu sou muito boa naquilo que eu faço. Então né? vamos botar abaixo a síndrome de impostora que existe dentro de cada uma de nós, e a Dai é a nossa aliada nessa jornada. Agora, o Dai, já que esse assunto sempre nos deixa meio estressadas, ó, que passa essa água até... Olha só, olha o cheiro disso. Nossa, que maravilha. Ai, da Cienza. É da Cienza Pharma, nossa parceira amo, aqui. Então, amo. é uma água termal booster, tá? Isso aqui tem várias vitaminas, sais minerais, além do cheirinho. Sentiu o cheirinho? Nossa, maravilhoso. Eu sou apaixonada, né? Eu já uso o sabonete deles. Não, eles são, assim, a melhor farmácia de manipulação de Porto Alegre, do estado, do Brasil, do mundo, porque, claro, nossa parceira também é aliada, fica ali na Silva Jardim, tem estacionamento. Ai, que e ótimo. É uma super dica agora até, assim, para os presentinhos, né? Pega mais um pouquinho. Nossa, que delícia. Eu já fiquei mais perfumada e hidratada. Doutora Ana Paula Caramori, tão bom sempre te ter assim combinandinha comigo. Sim. A gente tá numa vibe salada de verdes, né? Alface, alface e rúcula. Né? A rúcula é mais escurinha, eu sou um alface americano. Adorei. Mas assim, ó, falando em saúde, né? O verão tá aí, já estamos no verão. Então, tem alguma forma de bronzear a pele de um jeito saudável? Porque a gente também sabe que tem técnicas bem controversas. O que a gente sabe que é muito seguro hoje são os autobronzeadores, então tem diversas marcas, tem creme, tem loção, tem spray, tem aqueles paninhos, inclusive, que a gente pode usar para ter um bronze mais rápido para algum evento, então isso é super seguro. Claro, exceto se a pessoa for alérgica, que é uma coisa rara, ser alérgica a esses produtos. O que não deve fazer, né, que a gente sabe que já é proibido pela Vigilância Sanitária desde 2009, são aquelas câmaras de bronzeamento artificial. Por quê? Porque a câmara de bronzeamento ela emite radiação ultravioleta do tipo A, que não nos deixa vermelha, mas que bronzeia e também causa câncer de pele. Então esse que é o problema. E ainda dá a falsa sensação de segurança. De segurança. Isso é muito importante, gente. Eu nem sabia que ainda tem gente que faz. Tem. Porque é proibido, né? E faz um mal danado. Então não use. Hoje existe tecnologia para poder ficar bronzeado com saúde. Inclusive essas câmaras, elas vão causar um acúmulo de radiação na pele como o sol. Então a gente vai tomando aos poucos, como se a gente estivesse acumulando um copo enchendo de água.
E aí chega um momento que vai surgir as manchas, vai surgir o envelhecimento da pele, vai surgir o câncer de pele, então tem risco sim, por isso que é proibido. O próprio sol que a gente pega ao longo da nossa vida, ele é cumulativo? Sim. Então aquele sol que a gente pegou quando era lá na infância, que eu passava, tacava aquele protetor pink só aqui, sabe? E achava que tava arrasando. Não, é que o que acontece, como a gente comentou, a radiação é sempre acumulativa na pele, então o que a gente recebeu de radiação vai ficar ali acumulado no nosso DNA, não tem como a gente tirar. Então quem já se expôs muito ao longo da vida, o que a gente tem que fazer? Meio que matematicamente pensar, diminuir a exposição ao longo dos anos. Não é que a gente não possa se expor, mas tem que pensar com inteligência para não ter os danos do sol a longo prazo. Sim, a verdade é que é o seguinte, né? Para ficar com uma pele saudável, o ideal realmente é fazer isso tudo, então passar o protetor, se der ainda tomar esse outro e usar chapéu, aquela coisa usar os métodos de barreira. E comer cenoura adianta para ficar bronzeado? É que cenoura é beta-caroteno, né? Então a cenoura até acelera um pouquinho o nosso bronzeamento, tem uma ação antioxidante. Ajuda, mas não protege. Proteção é filtro solar. Mal não faz. E aqueles suplementos de bronze também? Tipo, não sei, esses que toma pra ficar bronzeado, que prometem, vai ficar com a cor do verão, aí a pessoa se enche de... É que esses produtos, assim, a gente tem que cuidar muito do que tem nessas cápsulas, né? E às vezes as pessoas acreditam que isso estão conferindo maior proteção solar. Então esse é o meu medo, às vezes as pessoas tomam essas coisas e não passam filtro. E aí tá o problema, aí vem as queimaduras. E alguns produtos para acelerar bronzeado, tópicos, às vezes que tenha urucum, semente de urucum, vão acelerar o bronzeado, até vão, mas tem muito risco de causar queimadura. Que nem as pessoas passavam antigamente Coca-Cola, isso é um perigo muito grande. Meu Deus do céu! Ou mesmo aqueles óleos bronzeadores, né? Sim. Felizmente não se vê mais muito daquilo. Mas, de fato, assim, eu acho que as pessoas já mudaram muito a sua concepção e sabem que protetor solar é obrigatório. Sim, desde pequena, a partir dos 6 meses de idade, né, que é o que tem de estudo de segurança para criança, a gente deve sempre usar. Antes de 6 meses, criança pequena, o ideal é não se expor, e quando se expor, usar aquelas malhazinhas de proteção, lycra de proteção, ficar na sombra. Mas sempre a gente tem que tentar conciliar filtro e métodos de barreira, né? Para finalizar, aquelas camisetas, enfim, elas têm que ter daí ali o FPS, né? Mostrando que tem a proteção, e aquilo funciona? Funciona. Porque o que acontece? Eles colocam polímeros na fibra, nessa lycra, para que tenha essa proteção solar. Então não é qualquer lycra, tem que ser essas lycras tratadas que tenham ali o fator de proteção UV. E realmente protege. Então hoje em dia a gente tem lycra, a gente tem tecidos que são mais de algodão, tem linho também, mas quanto mais fechada essa trama, mais proteção o tecido vai conferir. Então já sabe, né? Não adianta querer ficar bronzeadão e depois botar a sua saúde em jogo, ficar que nem uma uva passa ainda por cima, tem muita coisa para cuidar. Não esqueça o protetor solar, já dizia o Bial, né? Use filtro solar. Use filtro solar. A prevenção é o mais importante, né? Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre a influência da publicidade na alimentação infantil. Vocês já viram que na internet, aí nas redes sociais, na televisão, existe um bombardeio de propagandas de comida. E elas focam no público onde precisam focar, né? Muitas vezes o público infantil ele é levado por uma falsa sensação de que aquele alimento é saudável, como por exemplo alguns alimentos que dizem que tem morango de verdade lá dentro. Então a gente tem aí exemplos de bebidas lácteas, iogurtes, salgadinhos, todos eles vêm sempre com algum desenho muito atrativo e, né, para conquistar o papai e a mamãe, muitas vezes com desenhos aí, com embalagens de frutas, de legumes, quando na verdade o que se tem ali dentro é um sabor criado pela indústria, né? Um alimento industrializado, muitas vezes ultraprocessado, cheio de aditivos químicos e saborizados de determinada fruta ou determinado legume, mas que da fruta e do legume ali dentro não tem nada. Já vimos aí muitas propagandas que atraem as crianças com este sabor de brócolis, sabor de morango, sabor de abacaxi, e nada disso está presente ali dentro. E isso faz com que as crianças consumam e que acalme um pouco o coração dos pais, dizendo: mas este salgadinho é assado e tem milho aqui dentro.
mas a quantidade de sódio e de gordura é muito alta. Então o conselho que eu dou é leiam os rótulos, não tragam para dentro de casa nada daquilo que vocês não queiram que os seus filhos consumam. Muitas vezes os pais têm uma ótima alimentação, se alimentam fora de casa ou mesmo em casa e trazem para os filhos como prêmio alimentos industrializados, aqueles que eles viram lá nas redes sociais, aquele da publicidade que muitas vezes o pai ouviu e quis trazer para o filho experimentar. As crianças, elas não têm superpoderes para metabolizar aqueles produtos cheios de aditivos químicos. Eles precisam de um metabolismo que funcione como mais natural, que é aquilo que muitas vezes os pais já sabem e têm consciência e já consomem. Então tragam isso para dentro de casa, proporcionem isso para os filhos de vocês. Uma alimentação mais saudável, mais natural e longe aí da publicidade. Leiam rótulos. Vocês já viram que tem uma maçã no mercado que tem lá um desenho da Turma da Mônica ou até elementos do Walt Disney? Também é uma forma de atrair para que as crianças consumam maçã, né? Trazem lá um desenho animado para que eles consumam um elemento mais natural. Então é isso que a gente quer, que vocês também busquem nessas propagandas, nessas mídias, algo que atrai o filho de vocês a consumir de uma maneira mais natural. Um beijo, anota essa dica, hein? Danilo, vamos começar o nosso quadro de hoje, Histórias do Danilo, dizendo onde é que nós vamos depois. Mas nessa época é depois do negócio dos inimigos secretos, não é? Todo dia tem um bar, um inimigo secreto, um presente, ganha um sabonete, um Mas desodorante. logo hoje nós sempre vamos um no troço. cabaré, criatura. Mas cabaré é depois, é mais tarde. Agora a gente precisa trabalhar, gravar. Como é que paga os carnês das lojas? Ficam ligando pra gente pra pagar os carnês. Se a gente não trabalha, não ganha dinheiro. Vamos trabalhar. Não ganha dinheiro, QR Code na tela. Isso. Pra tu apontar o teu celular, fazer o Pix, não. É mandar tua história pra gente ler. Mas se quiser mandar um Pix... Manda o Pix. Manda o Pix também, pô, a gente tá precisando do negócio aqui pra gente... A gente quer mais tempo de programa. Isso. Eu recebo várias mensagens dizendo, a gente quer mais tempo. Eu também quero mais tempo. Pra mais tempo a gente precisa do quê? Do teu apoio, que é na Tempo tela. é dinheiro. Enquanto isso, tá aqui o Marcos maravilhoso A gente fazendo dizer, fala Marco, meu querido! Lagoa Azul. Sabe que me lembra aquele filme? Me lembra também. Sabe o que eu Brooke fazia? Shields. Vou contar uma coisa, agora eu vou me queimar muito. Quem? Mas quando passava Lagoa Azul, eu lembro arrastar o cobertor com uma madeira. Eu tomava madeira pra ler Lagoa Azul, pra te ver como esse filme é da velhice. E eu ia fazer uma pergunta, mas... Não faz, deixa pra próxima. Eu não vou fazer. Vou até tapar o bico da minha amiga eu aqui não pra vou. Vamos lá. disfarçar. E aí? Vamos ler a primeira história, gente. Meu celular até se apagou, acho que acabou a bateria, galera. Não vamos poder ler nada, então vamos beber. Inventa. E Vai, Não, criativo, inventa. Não diz isso, a verdade. As histórias têm sido enviadas pro Danilo. Histórias verídicas mesmo. Venéricas. Geralmente elas são longas, assim, são várias páginas. Eu dou a reduzida pra conseguir ler aqui, que a gente não é obrigado. Mas eu quero te dizer que eu fico... A gente não é obrigado, né? Claro que não. Nós fazemos isso porque a gente ama, né? Os nossos... Gente, não. Corta nada, segue o baile agora. Não vai ter como, galera. Agora nós vamos ter que dar um pequeno corte. Vamos continuar. Agora, olha só, esse Lagoa Azul tem o quê, Marcos? Não fala. Sabe por quê? Só no Instagram depois pra saber qual é a receita secreta. Esse programa é uma verdadeira loucura. É. A gente não sabe o que vai fazer, de repente alguém grita. A gente já fica aqui, ó, alerta pra saber onde é que tem que olhar. O importante é ler a história pra ti, meu querido. Eu vou ler agora. Oi, tenho 27 anos. 27 anos já dá pra dar um catiço, eu acho. Não, eu tô tranquilo com 27, pra mim já Vamos, tá Danilo. O meu namorado, 32. 32 já é uma idade aí, né? Tamo bem nessa idade aí. É até bem legal. O problema é que meu namorado acha que sou a mãe dele. Pô, isso acontece um monte nos relacionamentos, né? Agora que tem uma mulher aqui que vai poder contar isso aí melhor pra nós. Alguns exemplos. Quando vamos viajar, eu que tenho que fazer a mala dele. Organizar a comida que ele vai comer. Dar o banho. Só falta me dizer que tu passa talco na virilha, minha querida. Aí tu me quer. Não, dá o banho. Tá de Mas do sacanagem. banho eu aumentei. Mas tu falar que tu passa talco na virilha dele, aí tu me complica bastante, cara. Enfim. No início eu até achava bonitinho. Agora estou cansada. Namoramos há 4 anos. Já tem me incomodado bastante isso há algum tempo. Isso, não sei nem por onde começar pra conseguir sair disso aí. O que faz? Carinho. A gente faz, né? Quero fazer uma malinha pra agradar. Às vezes eu até faço isso. Quando eu vejo que a situação tá meio caótica pra mim, eu vou lá, faço um agradinho. Mas não pode ser obrigação.
a pessoa que está com você. E aí, assim, é um homem, uma mulher, mas poderia ser o contrário. Qualquer né? coisa. Enfim, ninguém tem a obrigação de simplesmente ir lá e substituir uma figura que é a materna ou a paterna e fazer coisas pro outro. Imagina. Que não, saco. Gente, não. São duas. Vamos lá, vamos relembrar como é que é o relacionamento. A tua vidinha, a vidinha da pessoa, em algum momento as vidinhas se cruzam, não é assim? Então, minha querida, quando a vidinha se cruza, vai cruzar pra tu trabalhar de mãe ou de empregada? Não, né? Então, assim, quando se cruza é pra fazer coisa boa, pra beijar na boca, pra fazer uma viagem carinhosa, romântica, mas não pra tu ficar na serventia, né? Sabe, Danilo, que eu acho assim, ó, relacionamento tem que ser bom. Porque a gente já tem tantas obrigações na vida. Pelo amor de Deus. Pra escolher alguém pra estar com você, tem que ser algo que faça bem, que seja leve, que seja feliz. Senão, não tem porquê. E lembra que tem bilhões de pessoas no mundo, dá pra ter vários e não um só. Pensa sempre com carinho nisso. Agora, temos 8 bilhões de pessoas. Aumentou. Aí vem a senhora e o senhor lá de casa achar que uma pessoa dessas bilhões de pessoas é a tampa da tua panela, aquela frigideira 400 ferrujada que a gente já sabe. Então não, né, gente? Não deu com essa aqui, vira pro lado, que tem um monte de gente esperando aí do lado. Mas quer saber, porque Histórias do Danilo também é cultura, no próximo quadro eu vou explicar o porquê que isso acontece. Olha que loucura, gente. Agora é assim, agora a gente faz gracinha e mistério. Bom, eu li... Agora. Eu ia ler outra história, mas o quê? Não vai dar. Então a gente vai ficar por aqui. Eu continuo aqui sentado no meu velho... Esse programa é aquele outro, eu tenho uma história nada a ver, gente. Aqui a gente é muito mais legal, meio-dia. Eu continuo sentado aqui no banco, pra sábado que vem a gente se encontrar. Marcão, muito obrigado, meu querido. Gosto muito dessa nossa parceria. Um beijo, essa senhora continua, porque ela é o quê? Maravilhosa. Carisma, quem não quer ter? E a doutora Ana Guzmão vem nos ensinando técnicas e nos auxiliando cada vez mais a desenvolver essa habilidade que, olha, nos abre muitas portas, né, Ana? Sim, muitas portas. E esse elemento, existe uma frase que explica bem, que é o seguinte: a natureza da má notícia contamina o mensageiro. E já quero deixar um exemplo. Olha só, imagina que tu é um meteorologista e que tu mora numa cidade, vamos dizer, que é a terra da garoa, São Paulo. E todo dia tu tem que falar a previsão do tempo e vamos dizer que está sempre chovendo, sempre com garoa, e as pessoas pensam assim: ai meu Deus, lá vem ele me dizer que o tempo vai estar ruim. Já olha para a pessoa e já imagina isso. Exatamente. Como é que tu acha que as pessoas te enxergam? Tu fala só más notícias. Então, a tua mensagem, que no caso não é uma mensagem boa, fica relacionada à percepção de ti, da tua pessoa. Então, e existem casos assim impressionantes, por exemplo, nos Estados Unidos, uma cidade que é conhecida por ser um clima horrível, que é Seattle. O meteorologista que por muitos anos trabalhou lá, ele saía na rua e vinha senhoras de guarda-chuva querendo bater nele. Que horror! Porque a previsão dele era horrível e a pessoa não conseguia se programar e sempre dava tudo errado, sempre chovendo. E a pessoa, poxa, né, o que eu faço, né? Então, esse é o poder de tu estar associado a uma coisa boa e uma coisa ruim. Só que, se tu te associa a algo positivo, exatamente acontece o efeito contrário. E vou te dar um exemplo que a gente vê o tempo todo. Por que tu acha que marcas de cerveja, ou de carros, ou de joias, relógios, enfim, perfumes, mostram atores, atrizes bonitas? Porque a pessoa quer aquilo, projeta, né, associa. Sim, exatamente, porque associa, poxa, essa pessoa é bonita, é de sucesso. Se eu botar essa joia, eu vou ficar bonita também. Se eu botar essa cerveja aqui, a cerveja vai ser ótima, então vamos associar algo positivo. Então, se no teu trabalho tu tem alguma coisa que nem isso, meteorologista, que tu precisa falar notícias que não são boas ou está ligado de alguma forma a uma coisa que não é boa, não é bem vista pelas pessoas, tenta também buscar algo que seja positivo, para não prejudicar a tua imagem, porque as pessoas inconscientemente vão acabar te associando a um elemento ruim. Dá para dizer, então, pro pobre do homem do tempo, que ele poderia dizer assim: nossa, que bom, hoje vai chover um pouquinho mais porque as plantinhas precisam ser regadas? Ou ele pode buscar alguma outra coisa que ele pode ali ser positivo, ali ter alguma coisa que valorize e as pessoas enxerguem
poxa, tá, ele dá a previsão do tempo, que é sempre ruim, mas ele faz isso também, que isso é legal, isso é uma coisa positiva. Então observa ao que tu estás associado, se é só coisas ruins, cuidado, porque a tua imagem vai, de certa forma, ficar prejudicada, e tenta buscar elementos positivos. Isso é importante, porque isso reflete como as pessoas te enxergam e reflete diretamente o teu carisma. Então, isso é um elemento de associação muito forte, que às vezes é subliminar, e ele tá o tempo todo presente. E é engraçado porque muitas vezes aquela pessoa que só fala em desgraça, por exemplo, a gente, ela vem o mensageiro do apocalipse, né? Tu olha a pessoa e já diz, ai meu Deus. Sim. E é fato, a gente acaba se afastando porque a pessoa te carrega com coisas, claro, tô falando aí de um outro extremo. Então a ideia seria tentar compensar esses... Se tu não tem o que fazer, notícias com outras coisas boas. Exatamente. Se tu não tem o que fazer, é o teu trabalho, tu tem esse papel, bom, tu pode justamente buscar algum elemento positivo, né? E isso em várias profissões existe. Às vezes o médico que tem que dar uma notícia de uma doença, ninguém quer da notícia ruim, mas tu também pode levar, bom, mas o que a gente pode fazer de positivo? Sim, tu também salva vidas. Tu também, exatamente. Também é mostrar o outro lado da moeda. É mostrar o outro lado para não abalar a imagem que as pessoas têm de ti. Isso é um elemento muito forte, muito importante, a gente tem que estar atento a ele. Sim, realmente, até porque senão as pessoas, a tendência é se afastar. E Ana, para quem quiser mais dicas como essa... Sim, quero deixar o convite para me seguir no meu canal do YouTube, Ana Guzmão, onde lá eu converso mais sobre esses assuntos que a gente conversa aqui no Olhar. Até porque vocês já sabem, né? Com o que a Ana ensina, ó, assim você consegue. Novos caminhos, é por onde a gente quer seguir nesse sonho da maternidade. E a gente agradece a Clínica Nilo Franz, de Medicina Reprodutiva, que nos traz sempre esses papos tão importantes. E hoje a gente vai falar sobre congelamento de óvulos do ponto de vista, né, de quem passou pelo processo. Fernanda Robin, prazer te ter aqui de volta. Fernanda, que já esteve na condição de especialista, e eu acho tão importante a gente ouvir o teu outro lado, Fernanda. Então, muito obrigada novamente por estar aqui com vocês, adorei o convite. E realmente é estar no outro lado hoje. E foi bem assim que eu me senti quando eu comecei a fazer o procedimento de congelamento de óvulos. Porque afinal de contas, eu sempre estive atrás de uma mesa com uma paciente na minha frente. E foi a primeira vez que eu estava do outro lado. E foi uma experiência enriquecedora. Passei por vários momentos e pude me ver nas falas das pacientes. Muito do que elas me retratavam eu vivi no meu dia a dia. E como é que foi assim, quanto tempo tu levou para perceber que tu teria que ser uma paciente? Então, vou te dizer que eu acho que essa é a fase mais difícil, a decisão do momento certo. Até porque a gente não vê a vida passar, mesmo nós que estamos dentro de uma clínica de reprodução assistida. Vou te dizer que eu percebi tarde. Eu resolvi congelar com 37 anos. Eu estava fazendo um controle através de um exame que existe, que faz como se fosse uma avaliação da tua reserva ovariana. E quando eu percebi que ele baixou, eu disse, é agora ou eu não vou conseguir mais. Então eu decidi fazer, mas porque eu tenho a possibilidade e o acesso a esses exames. Pois é, eu ia dizer, né? Tu tem informação que a maioria das pessoas não tem. Esses exames são exames que tu fez por quê? Então, é um exame de sangue muito comum. E ele é de sangue? É de sangue. Ai, que simples. Simples, não tem dia certo para coletar, não tem dia do ciclo. Dá para juntar com outros exames de rotina, assim, eu vou fazer exames e já faço esse também. Exatamente, dá para fazer. Então eu fui fazendo um controle ao longo dos anos e quando eu fiz 37 anos eu percebi, baixou. Se eu não fizer agora, vai ficar muito difícil de eu conseguir um número adequado para fazer o congelamento de óvulos. Então, eu realmente pude perceber que a gente vai ter que adequar a nossa realidade. São poucos dias, né? São 12, 13 dias, mas é uma mudança de rotina. É possível, mas a gente precisa se organizar previamente. Tem algum efeito colateral imediato, assim? Eu não tive nada, né? Na verdade, eu acho que só a primeira aplicação, quando eu fui aplicar na minha barriga, e era uma coisa, era uma coisa meio automática, aplicar na barriga das pacientes. Quando eu fui aplicar na minha, eu disse, opa, é a minha barriga agora, né? E realmente não dói, não tive efeitos colaterais, mas é um tratamento
que ele envolve, assim, tu precisa de um certo tempo para fazer, tem que fazer numa hora certa, e às vezes tá numa reunião, tá atendendo um paciente, então tinha que sair para fazer. Sim, tem que estar consciente do que está sendo feito. Exato, tem que se dedicar. Agora, Fernanda, o fato de congelar óvulos não significa a certeza de vir a ser mãe, né? Não. Ele não é uma certeza, ele é uma possibilidade, ele é uma chance a mais para quem precisa postergar a maternidade, que era o meu caso. Eu já tenho um filho, mas eu tenho uma vida como todas as outras mulheres super corrida e um desejo muito grande de ser mãe novamente. Mas neste momento um filho não se enquadra na minha rotina. Pois é, por quê? Por que tu estás postergando? Então, a gente tem clínicas em Porto Alegre, São Paulo, eu faço doutorado, eu já tenho um filho, eu tenho família. Então, neste momento, eu não consigo dividir o meu tempo com mais uma criança. E foi isso que me levou a pensar, não, eu preciso ter esta chance no futuro. E isso te dá, Ali, uma certeza e uma tranquilidade de que tu estás no comando da tua vida. O dia que eu congelei os óvulos, eu saí de lá aliviada. Nossa, eu tenho mais tempo. Coisa que eu tava percebendo que o meu tempo estava se esgotando. E não adianta, né? Tempo, hoje em dia, é o que há de mais precioso. A gente vive nesse looping maluco. Então, realmente, acaba sendo um investimento pra tua vida, pros teus sonhos e de tempo. Tem alguma previsão de quando tu vai querer usar esses óvulos congelados? Agora a gente tá mais perto do que nunca. Eu acho que daqui uns 2 ou 3 anos no máximo, a gente vai tentar o segundo filho. Olha, e daí nós vamos ter que receber a Fernanda aqui e os filhotes, tudo no quadro Novos Caminhos, apresentado pela Clínica de Reprodução Humana Nilo Frantz. A gente fica. Até a próxima. E aí, pessoal, aqui a Ali de hoje tá diferente. A Ali estava exausta, precisou de um final de semana no Rio de Janeiro. Então eu resolvi mostrar pra vocês o Emiliano aqui no Rio. Localizado na mundialmente famosa praia de Copacabana, o Hotel Emiliano tem uma fachada de tirar o fôlego. A fachada de cobogós, ou seja, de elementos vazados, é inspirada nas curvas do calçadão. A decoração é sofisticada e minimalista. E o que o hotel prega é atenção aos detalhes. Agora, a vista é de tirar o fôlego. E o ponto alto, é claro, só poderia ser o terraço, rooftop com uma piscina, com vista para o mar e para a paisagem linda do Rio de Janeiro. Por ali rola até DJ, mas se você quiser algo mais tradicional, é só descer, porque bem embaixo tem o clássico Sindicato do Chopp, a cara da orla carioca. Na verdade, toda a beira da praia ali no Rio tem muitos bares, mas se você precisar trabalhar ou encontrar alguém dentro do hotel, obviamente tem lugares lindos para aproveitar. Aliás, uma dica bacana é o novo Boteco Belmonte, que fica aí lá em Ipanema. Maravilhoso, não deixe de experimentar o bolinho de feijão. Que delícia! E essas foram 36, 40 horas no Rio de Janeiro, especialmente aqui dentro do Hotel Emiliano, que fica nessa praia clássico, né? Inconfundível, praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Gostou? Mais um aqui, Ali, por aí. E a gente vai ficando por aqui, mais um Aliadas se encerra, mas só hoje, até porque estamos em todas as redes sociais. Ficou com saudade, quer ver de novo? Vai lá no nosso canal Aliadas, que tem tudinho. E a gente volta no próximo sábado, esperando cada um de vocês com muita coisa boa, hein?